Paz do Senhor, abençoados de Jesus. Tudo na santa paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Isaías 45, onde a palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomou sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas descobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o teu Deus, de Israel, a que te chamo pelo nome. Glória a Deus. Oh, aleluias. Que Deus tremendo, Deus maravilhoso, meus irmãos. Deus de poder é esse, né? O Senhor aqui está dizendo, né, para mim e para você, que Ele vai adiante de nós, né? Ele vai adiante de nós, Ele vai endireitando os caminhos tortos, né? Para que a gente não tropece, para que a gente não se perca, né? Para que a gente não caia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu creio que nesta noite essa palavra veio direcionada para alguém, né? Porque quando a gente tem algo, quando tem algo nos incomodando, nos afligindo, a gente tem que aprender a colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele vai na nossa frente, que Ele vai pelejar por nós, que Ele é que vai lutar a nossa causa, Ele é que vai fazer justiça por nós. Não podemos ir na frente do Senhor. Não podemos fazer as coisas na força do braço. Quando a gente tem algo quando tem algo que está nos afrontando, algo que está indo contra nós, temos que deixar o Senhor ir na frente. Tem que deixar o Senhor na direção da situação. Tem que deixar o Senhor indo, né? Para que Ele limpe o nosso caminho, para que Ele venha despedaçar as trancas de ferro, os impedimentos, né? Que Ele venha cessar as perturbações que vêm para as nossas vidas. Que Ele é Deus que Ele despedaça, né? Os ferrolhos de ferro. Ele mostra para nós, quando a gente deixa, meus irmãos, Deus ir na frente de nós, da nossa situação, Ele age ao nosso favor, né? Ele mostra coisas encobertas para nós. Ele mostra os tesouros escondidos que Ele tem para nós. Quando a gente está passando por uma situação, uma afronta, um levante do inimigo, uma perturbação, temos que colocar Deus na frente e deixar que Ele vai adiante de nós, não a gente passar na frente dEle, porque quando a gente passa na frente do Senhor, a gente não vê o agir dEle, a gente não vê o trabalhar dEle nas nossas vidas, sabe por quê? Porque a gente foi na frente, a gente quis resolver do nosso jeito, a gente quis fazer as coisas como a gente quer, na força do braço, e as coisas com Deus não é assim. Quando a gente está passando por uma afronta, quando o inimigo usa alguém para nos afrontar, para nos tirar do caminho do Senhor, da presença do Senhor, a gente tem que colocar a situação nas mãos de Deus, deixar que Ele vai adiante de nós, deixar que Ele vá varrendo o caminho, né? Que Ele vai repreendendo as armadilhas de Satanás. Quando o Senhor vai na nossa frente, Ele vai tirando os impedimentos, Ele vai removendo as pedras que estão impedindo da gente avançar, Ele vai adiante de nós, né? Repreendendo o mal, cortando o laço, desfazendo as armadilhas, desfazendo as bruxarias, as feitiçarias que vêm contra nós. Quando a gente deixa o Senhor no comando das nossas vidas, o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá vitória,
o Senhor nos cobre com a proteção dele, né? A gente não pode botar Deus em uma situação e querer passar na frente dele, e querer fazer do nosso jeito. Não, não, não. Se a gente colocou Deus na situação, botou Deus no negócio, tem que deixar Deus resolver, tem que deixar na mão de Deus, tem que deixar ele no comando, para que ele venha interceder por nós, para que ele venha limpar o nosso caminho. Ai, meu irmão, será que eu e você, a gente tem força para despedaçar os ferrolhos de ferro, as trancas de ferro? Não. Mas o Senhor aqui está dizendo: eu irei adiante de ti, despedaçarei os ferrolhos de ferro, as trancas de ferro, endireitarei os caminhos tortuosos. Quando Deus vai na frente, Deus vai abrindo o nosso caminho, Deus vai nos dando passagem, Deus vai nos dando a direção para prosseguir naquilo que a gente colocou nas mãos dele. A gente tem que descansar, esperar o agir dele, o trabalhar dele, naquilo que a gente colocou nas mãos do Senhor. A gente não pode fazer nada na força do nosso braço, porque se a gente for fazer pela nossa vontade, pelo nosso querer, a gente vai se dar de mal, a gente vai quebrar a cara, a gente vai pagar o preço, meu irmão. Então, quando a gente deixa nas mãos do Senhor, qualquer situação que for, o Senhor trabalha por mim e por você, e Ele nos dá qualquer causa que a gente botar nas mãos do Senhor, Ele nos dá a causa ganha. E aqui ele diz: eu faço a paz, eu crio o mal, eu Senhor, faço todas essas coisas. Ele diz que ele é o dono da luz, ele cria as trevas, ele desfaz, ele é dono da paz, ele cria o mal, ele desfaz o mal. E ele diz que ele faz, ele pode todas as coisas. O Senhor está dizendo para mim e para você que não há maldade que ele não possa ir lá e desfazer contra nossas vidas. Se tem alguém tramando contra nós, se tem alguém tramando contra nossas vidas, se tem alguém maquinando o mal para nos destruir, o Senhor, ele vai diante de nós, ele vai desmanchando as obras de Satanás, as armadilhas, tudo que Satanás tem tentado contra nós. O Senhor vai limpando o nosso caminho. O Senhor, ele tem a vassoura de fogo dele, onde ele vai passando e vai varrendo e vai queimando todas as trevas do diabo contra nossas vidas. E aqui o Senhor diz para mim e para você, né? Que ele vai adiante de nós, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as trancas de ferro, de bronze, espedaçarei os ferrolhos de ferro. Então o Senhor tem poder, meu irmão, para quebrar qualquer obra do diabo contra nossas vidas. Ele tem poder para desfazer qualquer armadilha que o inimigo esteja tentando contra nós. Ele vai limpando sim o nosso caminho, porque ele diz que ele pode todas as coisas. Se o Senhor, ele pode todas as coisas nas nossas vidas, meu irmão, para que a gente vai lutar com a força do braço? Para que a gente vai adiante de Deus querer fazer as coisas do nosso jeito, querer fazer as coisas como a gente quer? A gente tem que esperar o agir de Deus, o trabalhar de Deus, porque quando Deus age, ninguém impede. Quando Deus faz, ninguém impede o agir de Deus. Então, quando você colocar algo nas mãos de Deus, não tente se adiantar. Espere que o Senhor vai fazer por você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O Senhor diz que Ele mostra para você as coisas encobertas. Sabe o que é isso? É quando você espera nele. Ainda assim que tem alguém ali tramando contra você, Deus vai lá e revela. Deus vai lá e fala para você quem é que está tramando contra a sua vida, quem é que está tentando contra a tua vida, quem é que quer te prejudicar. Deus, ele não vai deixar que o mal venha até você para te destruir, porque ele é Deus, ele pode todas as coisas, né? Ele tem poder para destruir o mal, para desfazer tudo aquilo que tramar contra a tua vida. E ele ainda diz que mostra para você os tesouros escondidos. Só o Senhor, meu irmão, para ter um poder desse, para te mostrar os tesouros
que você nem imagina, você nem sabe, né? O que é que Deus tem para te mostrar. E aí, quando você espera, você está na posição que o Senhor quer, esperando o agir dele ali naquela situação. Tu vê o agir de Deus na tua vida. Tu vê Deus manifestando o poder dele sobre você. Você vê a justiça, Deus fazendo justiça ao teu favor. E ainda assim, que alguém venha contra você, não faça nada. Não vá com a força do teu braço, não tente resolver do teu jeito. Deixa o Senhor ir adiante de ti. Deixa Ele endireitando os caminhos tortos, porque você não tem poder para mudar. Você não tem poder para ir lá e endireitar aquilo, mas o Senhor tem. Ele tem poder para ir na tua frente, resolver tudo por você, pegar aquela causa, aquela luta que você na força do braço não consegue. Mas o Deus que você serve, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Oh, glórias! Esta palavra hoje foi direcionada para alguém que botou algo nas mãos de Deus e quis se adiantar, e quer se adiantar e fazer do jeito dele ou do jeito dela. Mas o Senhor hoje está falando para você, varão, para você, varoa. Não vai na força do teu braço, deixa que eu pelejo por você, deixa que eu vou limpar os teus caminhos, deixa que eu vou afastar aquelas pessoas que estão te atrapalhando, que está te perturbando. Eu vou limpar o teu caminho, eu vou endireitar os caminhos tortos. Aonde você passar, o mal vai ter que sair, o mal vai ter que bater em retirada, o mal vai ter que ser jogado por terra, é no nome de Jesus. Não é na tua força do teu braço, é com a força de Deus que pode todas as coisas. Se você for na força do teu braço, se você fazer do teu jeito, você vai pagar o preço, você vai sofrer as consequências. Então escute a voz do Senhor, escute o que Deus está te falando hoje. Ele está dizendo, não vá diante de mim, deixa que eu vou adiante de você. Não passe na frente de Deus, naquilo que Deus pode resolver por você. Deixa Deus ir adiante de ti. Ele vai limpando os teus caminhos, Ele vai tirando aquilo que não presta, Ele vai jogando por terra aquilo que o inimigo tem tentado contra você. Mas se você não deixar Deus agir, e você for agir por conta própria, você cai, porque você não vai vencer o inimigo, porque o poder é de Deus, é Ele que está falando, que Ele vai endireitar os teus caminhos, Ele vai endireitar os caminhos tortuosos, Ele vai quebrar as trancas de ferro, os ferrolhos de ferro, e Ele vai te mostrar os tesouros escondidos. Ele vai te mostrar aquilo que está encoberto, e você vai saber que Ele é Deus na tua vida. Oh, glórias! Oh, aleluias! Deus falou esta noite com alguém, que alguém tome posse desta palavra, que alguém não tente resolver as coisas por conta própria, com a força dos teus braços. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor ir, deixa o Senhor limpar, deixa o Senhor trabalhar ao teu favor, porque Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar vitória. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra falou ao teu coração desta noite. Glória a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Aprenda a obedecer a palavra de Deus. Aprenda a viver nos comandos do Senhor, porque Ele vai te guardar, Ele vai te livrar de todo o mal. Fica com Deus.